Hoje eu quero te contar os principais motivos, segundo a ciência, que fazem um casal se separar. Você vai ver que alguns desses motivos você já imaginava, outros você suspeitava, e alguns talvez você nunca tenha imaginado, mas o problema é que quando nós estamos em uma relação e o tempo vai passando, nós vamos nos adaptando, nos acostumando, e aí nós paramos de prestar atenção a alguns sinais. Acontece que esses sinais podem ser fortes indicativos de que a relação vai mal. E sem perceber esses sinais, as pessoas vão continuando do mesmo jeito e aí fatalmente um dia a relação acaba. E nessa hora, muita gente fica surpresa, sem entender direito o que aconteceu e por que as coisas chegaram até aquele ponto. O meu objetivo é que você chegue ao final do vídeo de hoje com conhecimento e principalmente com consciência. E para isso, eu vou te dizer quais são os 9 sinais, segundo a ciência, de que um relacionamento pode estar a caminho do fim. Se você valoriza as tuas relações, se você valoriza a tua vida emocional, fique atento a tudo que eu vou falar aqui. E com isso, você vai conseguir preservar as relações que te são valiosas e você vai conseguir também saber quando talvez é a hora de você dizer adeus a uma relação que já não faz mais sentido. Uns anos atrás, eu estava em um jantar entre amigos. Era aniversário de um amigo e ele chamou todo mundo para um restaurante para comemorar o aniversário dele, e entre essas pessoas estava um casal de amigos nossos. Eu sentei ao lado desse casal. Tinha umas 10, 12 pessoas na mesa e foi uma noite muito gostosa, mas como eu sentei ao lado desse casal, uma coisa foi inevitável. Durante a noite inteira eu interagi muito com esse casal e eu pude observar esse meu amigo interagindo com a noiva dele e ela interagindo com ele. E observando os dois, um sinal estava claro. Esse é o sinal mais importante, segundo os estudos científicos, de que um relacionamento vai acabar. Para você ter ideia, esse sinal consegue prever com até 90% de eficácia quando um casal vai terminar. Quando ela falava, ele criticava e dizia que ela estava errada. Quando ele falava, ela reclamava e dizia que ele estava errado. Em quase nenhum momento do jantar, eles falaram sobre algo bom, sobre algo positivo entre eles. Sobre o parceiro, algo bom um sobre o outro, ou algo bom sobre eles como casal. Alguma coisa boa que os dois viveram ou fizeram juntos, por exemplo, ou que os dois estão construindo juntos. E não é que eles estavam se ofendendo, sendo grosseiros ou qualquer coisa do tipo, porque muita gente acha que só a ofensa e a grosseria são sinais de interação negativa. Saiba, todo tipo de reclamação, atrito, discordância, crítica, tudo isso é interação negativa. E o ponto é que praticamente todas as interações entre eles naquele jantar eram negativas, sem quase nenhuma interação positiva. A única interação positiva que eu lembro foi quando eles falaram sobre os planos para o casamento, afinal, eles estavam noivos. Só que eu lembro como eles eram no começo da relação, eu lembro como eles eram quando eles estavam apaixonados. A coisa era muito diferente. Eles eram carinhosos, unidos, e mesmo quando eles discordavam respeitando, de maneira carinhosa, porque é inevitável discordar. E é claro que você vai discordar, é claro que vai haver atritos, mas eles discordavam com leveza, sabe? Dando risada, tentando trazer leveza, em vez de deixar a vida carregada de negatividade. Observando esses amigos no jantar, eu lembrei de alguns estudos científicos clássicos sobre o que leva um casal a se separar. Existem diversos estudos que investigam essa questão e alguns deles usam uma metodologia muito interessante. Eles colocam um casal em uma sala e botam os dois para conversar sobre um tema espinhoso, digamos assim. Ou seja, os cientistas botam o casal para falar de algo difícil, algo que é motivo de discordância entre eles. Aí, os cientistas filmam esse casal enquanto eles falam sobre isso e analisam essas filmagens quadro a quadro. E depois, os cientistas acompanham o casal para ver quanto tempo aquele casal permanece junto. E eu te digo os resultados. Reiteradamente, esses estudos mostram que existe um sinal de que aquele casal vai se separar. E qual sinal é esse? Bom, qual é então esse sinal? Esse sinal que os estudos científicos encontraram, esse sinal que indica quando um casal vai terminar. Eu te respondo. É a razão matemática entre interações positivas e interações negativas do casal. Ou seja, é um número. Quantas interações positivas e quantas interações negativas ocorrem com esse casal no dia a dia, e especialmente na hora de debater coisas difíceis para o casal. Quando o número de interações negativas é maior do que o número de interações positivas, quando o número de expressões verbais negativas, críticas, reclamações, palavras ofensivas ou negativas sobre o outro, palavras que denotam conflito, quando esse número é maior do que o número de expressões verbais positivas, elogios, palavras de carinho, gratidão, compreensão, palavras positivas que denotam a compreensão e a união do casal, quando o número de expressões faciais negativas, de raiva, tédio, desprezo, é maior do que o número de expressões faciais positivas, de alegria, calma, bom humor, quando
o número de expressões corporais negativas, sabe, braço cruzado, corpo afastado, quando esse número é maior do que o número de expressões corporais positivas, mãos dadas, carinho, toques carinhosos, enfim, quando o número de interações negativas é maior do que o número de interações positivas, isso é um forte indicativo de que aquela relação tem grandes chances de terminar. Para você ter uma ideia, os estudos científicos simplesmente contam esses números e analisam o casal por meses e por anos depois. E esse número consegue prever com significância estatística e até 90% de eficácia quando um casal vai terminar nos próximos meses ou anos. Quanto maior é o número de interações negativas em relação às interações positivas, ou, se você preferir, quanto menor é o número de interações positivas em relação às interações negativas, mais provável é que o teu relacionamento vai acabar. E o oposto, é claro, é igualmente verdadeiro. Quanto maior for o número de interações positivas comparado às interações negativas entre você e a pessoa que você ama, maior é a probabilidade de que vocês sigam como um casal cada vez mais unidos e cada vez mais felizes. Aliás, existe uma espécie de regra de ouro a partir desses estudos científicos. A ideia é a seguinte: um número ideal, um número bacana para você ter de relações positivas para negativas é 5:1. Segundo os estudos científicos, a partir de 5 interações positivas para cada interação negativa, isso já é um forte indício de que aquele relacionamento ele não apenas vai durar, mas ele vai ser um relacionamento onde o casal será cada vez mais unido e cada vez mais feliz. E foi exatamente o oposto disso que eu percebi naquele casal de amigos meus no jantar. Eu era amigo dos dois, mas eu era mais amigo dele do que dela. Depois do jantar, eu marquei um café com esse meu amigo e eu conversei com ele. Eu expliquei tudo isso que eu estou explicando aqui para você agora. Eu respeitosamente expliquei que aquilo era um mau sinal, que talvez ele precisasse prestar atenção nisso. E você acha que ele recebeu bem o que eu disse? Não. Ele ficou bravo, notadamente bravo. Ele não foi ofensivo, nem desrespeitoso comigo, nem nada disso, mas ele disse que sabia o que estava fazendo, que eu não precisava me meter nisso, e que ele conhecia bem a noiva e que a vida dele estava boa e tudo bem. Eu pedi desculpas pela intromissão, eu só quis compartilhar com ele uma percepção minha para tentar ajudá-lo. Eles então se casaram uns tempos depois, eu fui no casamento, uma festa muito bonita, e 1 ano depois de casados, eles se separaram. Aí foi a vez dele pedir desculpa para mim. Ele ficou muito abalado com a separação e numa conversa, nessa época, ele me disse: Pedro, acho que eu deveria ter ouvido aquilo que você me disse com mais atenção. Porque o que aconteceu com eles foi que, depois do casamento, eles começaram a progressivamente se desrespeitar. As reclamações começaram a virar ofensas. Sabe, ironias foram virando ofensas e por aí vai. As interações negativas começaram a escalar, elas começaram a aumentar e eles começaram a ofender um ao outro, falar alto, aumentar o tom de voz. E isso escalou mais ainda para brigas muito sérias, gritaria mesmo entre os dois, até que chegou a um ponto onde a coisa ficou insuportável e eles resolveram, então, se separar. E eu sei que, depois de ouvir tudo isso, você pode pensar que eu estou aqui defendendo uma vida, sabe, de ursinhos carinhosos. Uma vida onde tudo é alegria e gratidão o tempo inteiro. Uma vida onde tudo é lindo e positivo o tempo inteiro. Uma vida onde tudo é um mar de rosas constante. Mas saiba, definitivamente não é disso que eu estou falando aqui. Nenhuma relação será um mar de rosas o tempo inteiro. Quando a paixão acaba, sempre haverá discordâncias. Teu parceiro, tua parceira sempre vai ter defeitos que te incomodam. Mas aí, a ciência nos mostra o segredo dos casais que duram. Até na discordância, até no incômodo, eles procuram ser unidos. Existe uma diferença crucial entre você discordar e reclamar afastando a pessoa, criticando a pessoa quase como uma inimiga, de modo que ela vai se afastar de você. Existe uma diferença crucial entre isso e a discordância construtiva. Casais que permanecem unidos e felizes são capazes de discordar sem se afastar. Eles discordam não como se o outro fosse um inimigo. Eles tentam trazer leveza, se possível, dar risada do problema, reduzir a negatividade com gestos de união. E a diferença crucial aqui é a seguinte: quando você discorda do teu parceiro, da tua parceira, qual é o foco dessa discussão? O foco é o problema ou o foco é procurar juntos a solução? Quando você busca uma solução para uma discordância na tua relação, você tenta impor a tua solução ou você tenta encontrar uma solução juntos, que faça sentido para os dois? É disso que eu estou falando, porque todo casal discorda, mas os casais que focam no problema, o casal que, em vez de procurar soluções juntos, unidos, soluções que façam sentido para os dois, o casal que, em vez disso, um fica tentando impor a vontade no outro, um fica tentando culpar o outro, esses casais são os casais que provavelmente não vão durar, porque cada conflito faz com que eles se afastem progressivamente um do outro. Casais que permanecem juntos e felizes entendem que mesmo diante de problemas e discordâncias, que irão acontecer, porque isso é natural, mesmo diante de problemas e discordâncias, o foco deve ser preservar a união para tentar encontrar uma solução juntos.
E é justamente por isso que nesses casais os conflitos têm o efeito oposto. Esses casais ficam cada vez mais unidos depois de cada conflito, porque o conflito é um palco de foco na confiança, na colaboração e na união, e não na desconfiança, na culpa e na imposição. Esse então é o primeiro grande sinal de que um casal vai se separar ou de que ele vai permanecer cada vez mais unido e feliz. Mas apesar desse ser talvez o maior sinal de todos, existem alguns outros e eu quero te explicar eles a partir de agora.